A paz do eterno Deus a todos que amam a palavra do eterno Deus Criador. Muitas pessoas dizem que nos tempos bíblicos não existia dinheiro. E por isso o dízimo era entregue em alimento, porque não existia dinheiro. Mas na Bíblia deixa bem claro que existe dinheiro. A gente tem um exemplo de Abraão, no livro de Gênesis, que fala da compra que Abraão fez de uma terra, a terra de Macpela. Mas o foco hoje é a questão do dízimo. O dízimo nunca foi dinheiro. E por que é que hoje em dia os pastores falam tanto em dinheiro? É dízimo, é oferta, é um monte de coisa para eles tirar esse dinheiro do povo. E a desculpa é que nos tempos bíblicos não existia dinheiro. Aqui eu vou dar um exemplo aqui. Um pequeno texto diz aqui: na instituição do dízimo, o eterno Deus disse aos filhos de Israel que se o lugar do sacrifício fosse tão longe, eles vendiam todo o produto que tinham em mão, e quando chegasse no lugar que Deus determinou o sacrifício, eles compravam tudo que desejava a sua alma. Deuteronômio 14, do verso 22 ao 29, que fala sobre isso. E em Deuteronômio 14, 29, o eterno Deus deixa muito claro qual seria a utilidade do dízimo, que é ajudar os pobres e os necessitados, os estrangeiros, os órfãos e os necessitados. Em Malaquias 3, verso 5, o eterno Deus disse que vai castigar aqueles que tomam posse dos direitos dos necessitados, aqueles que defraudam os trabalhadores. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas acham que engana a Deus. E a palavra de Deus, ele cumpre. Ele cumpre o que ele diz. Eu vou ler aqui o verso 29 de Deuteronômio 14. A utilidade do dízimo, que seria, porque muitos hoje só querem saber de dinheiro. Deuteronômio 14, verso 29 diz: então virá o levita, pois nem tem parte, nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizerem. Aqui é a utilidade do dízimo, a definição que Deus diz para que é. Deus não está dizendo aqui que o pregador vai tomar posse de tudo que as pessoas têm, não. Ele está dizendo aqui que ele vai receber o dízimo, ele vai ter direito de se alimentar daquele dízimo, mas aquilo não é só para ele. Ele vai ter que dividir com os pobres, com as viúvas, com os estrangeiros e com os necessitados. Em Malaquias 3, versículo 5, o eterno Deus disse que vai castigar aqueles que tomam posse dos direitos dos necessitados. Em vez dos pastores falar tanto em dinheiro, que quer dízimo, que aquilo, eles deveriam refletir esse texto aqui. Porque eles citam muito Malaquias 3, 10 e 11, mas esquece. É para ajudar os necessitados. Por isso o Senhor Deus está dizendo aqui que vai castigar esse povo. Esses que tomam posse dos direitos das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros e dos necessitados. Isso foi para os sacerdotes daquele tempo. Quem está cumprindo o mesmo papel de pastor, é a mesma coisa de ser sacerdote? Então os sacerdotes eles recebiam
os dízimos, mas ele não tinha direito de todo o dízimo. Ele tinha uma parte, mas ele tinha a obrigação de fazer a distribuição com as pessoas que necessitam. E hoje em dia os pregadores é só dizer traga dinheiro, traga dízimo, traga oferta, mas esquece de ajudar as pessoas que precisam. Eu tenho um exemplo com o cunhado de minha esposa. Ele frequentava uma certa denominação evangélica e estava desempregado e passando até fome, e dentro da igreja. Ele foi pedir uma ajuda ao pastor e o pastor disse: irmão, vamos orar. Vai vender picolé e deu dízimo para poder ser abençoado. Então, qual é o papel do pastor? Em ajudar os que necessitam, seja irmãos da igreja, seja quem for. É para ajudar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os necessitados. Agora reflita. Deuteronômio 14. O livro de Malaquias, que ele foi direcionado para os sacerdotes, que é para os pastores nos dias atuais. Reflita também aí Mateus capítulo 25, do verso 31 ao verso 46. Reflita isso, para você ver o que é que o próprio Messias vai dizer. A palavra de Deus está dizendo, no Evangelho está dizendo, que aqueles que cumprem os mandamentos direitinho vai herdar o reino de Deus. O que diz em Mateus 25, do verso 31 ao 40? Ele diz que vai dizer, para aqueles que fazem o bem, ele vai dizer: eu tive fome e me deram o que comer, estava com sede e me deram o que beber, estava nu e me vestiram. Eu era estrangeiro e me hospedaram. Eu estava na prisão e hospitalizado, e foram me ver, me visitaram. Aí muitos chegou a dizer: não, a gente vai lá, faz uma visita, faz uma oração. Por que não ver as necessidades das pessoas, o que é que ela precisa? Se ela precisa de uma cestinha básica, se precisa de um medicamento. Porque quando diz assim, visita os doentes, não é só orar não. O doente precisa de um alimento adequado, precisa de um medicamento, muitas vezes precisa de um exame de urgência. E só oração não dá jeito não, tem que ter obras também. Tem que ter fé, mas tem que ter obras também. Certa vez eu ouvi um exemplo também de uma jovem que juntou dinheiro de um dízimo e disse que era para a obra. E a mãe dela estava doente para morrer. E ela não gastou esse dinheiro em um exame de urgência porque disse que era para a obra do Senhor. E aí, se essa mãe não tivesse sido socorrida com urgência, teria morrido por falta de honestidade. Porque acham que dar dinheiro na mão dos homens é servir a Deus. Servir a Deus é ajudar quem precisa. É ajudar no momento de uma necessidade, seja de um medicamento, de um exame, de alimento, de uma roupa, de um calçado. A obrigação da igreja é essa. Não é levar dinheiro para enriquecer pastor, não. Eu sou contra isso. Então, os que fazem o bem vão dizer ao Senhor: como te fizemos isto? Ele diz: porque vocês fizeram aos meus pequeninos irmãos, então a mim o fizeram. Em Provérbios diz: aquele que se compadece do necessitado está emprestando a Deus. E se Deus já dá de tudo, se o seu parente necessita e você abre mão para ajudar, ou seja lá quem for, seja estrangeiro, seja lá quem for, se necessita e você abre mão para ajudar, você está emprestando a Deus. E se você empresta a Deus, vai receber. Já aqueles que usam Malaquias 3:10 e 11 para tirar dinheiro do povo, vai receber a condenação eterna. É o que o Evangelho de Mateus capítulo 25, versos 41 a 46 diz. O Senhor vai dizer: eu tive fome e não me deram o que comer, estava nu e não me deram o que vestir, estava com sede e não me deram o que beber, estava doente e hospitalizado e na prisão e não foram me ver. Portanto, vão malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, o dízimo está aqui. O dízimo tem essa função de ajudar as pessoas.
O dízimo nunca foi dinheiro. Se você está dando dízimo e dinheiro, a obrigação é fazer cesta básica e ajudar as pessoas. Já que as pessoas entregam seu dinheiro aos pastores e eles não fazem nada disso, a pessoa não erra em pegar o seu dinheiro e fazer uma cestinha básica e ajudar as pessoas que precisam. Quer fazer a vontade de Deus, ajude os necessitados. Porque se você ajuda os necessitados, você vai ser o quê? Abençoado. Deus vai te retribuir muito mais. Servir a Deus não é viver dentro de uma religião, não. Servir a Deus é obedecer os seus mandamentos. A gente tem o exemplo do rei Davi. O rei Davi foi um bom pastor. Ele defendia as ovelhas de seu pai. Vinha o urso, vinha o leão, vinha qualquer animal para comer as ovelhas. E ele partia para cima e defendia esses animais. Então qual é o pastor que está fazendo isso? Qual é o pastor que está dando a sua vida para cuidar das suas ovelhas? E dizem que estão dando a vida pelas ovelhas só para querer o dinheiro do povo. Viver só pregando ali não é função não, a função é ajudar também. Então as pessoas reflitam sobre esse estudo aqui. É um pequeno estudo, é para servir de reflexão, seja para o pregador, como para aqueles que tiram o seu dízimo para dar ao pastor. Reflita melhor. Se é de você dar a quem não distribui com quem precisa, faça a sua parte, distribua com quem precisa. Que assim você vai fazer a vontade de Deus. E sempre existiu dinheiro, pelo menos até o tempo de Abraão, porque Abraão comprou a terra de Macpela por 400 ciclos de moedas de prata, como está escrito em Gênesis, capítulo 23, do verso 13 a 20. Então vou dar esse exemplo bíblico aqui, que existia dinheiro sim nos tempos bíblicos. Vou dar um exemplo de Abraão, que foi o patriarca de todas as tribos de Israel. Então veja esse exemplo aí. Aí adianta pastorzinho vem dizer, ou qualquer irmão vem dizer que nos tempos bíblicos não tinha dinheiro? Tinha dinheiro sim, só que eles dividiam o seu negócio certo. Eles ajudavam as pessoas que precisam com alimento. O dízimo sempre foi alimento. Tá? A Bíblia deixa bem claro. Então, irmãos, reflitam. Esse estudo aqui é para as pessoas verem que sempre existiu dinheiro sim nos tempos bíblicos. Obedeçam a Deus, porque Deus é maravilhoso, é glorioso e Deus não vai olhar para quem vive dentro de religião, não. Deus vai olhar para quem obedece aos seus mandamentos. Então o importante é obedecer a Deus. Então que Deus abençoe a todos para a honra e glória do seu santo nome. E que todos aprendam com esse estudo. É simples, é curtinho, mas os textos bíblicos deixam bem claro. Então que Deus abençoe a todos para a honra e glória do eterno Deus.